Está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje nós vamos falar de rádio. Foi o jornalista Jair Oliveira quem teve a iniciativa de fundar uma estação transmissora de cunho comercial em Montes Claros. Em 9 de maio de 1944, com 250 watts na antena, era inaugurada oficialmente a então rádio ZYD7. Além dos programas comerciais, a ZYD7, depois chamada de Rádio Sociedade Norte de Minas, tornou-se um centro de promoções dos artistas locais. Em 1995, ela passou a fazer parte do sistema LBV. De 1944 a 1995, portanto 55 anos de existência, a Rádio Sociedade narrou a história dos Montes Clarenses. Entre seus locutores famosos, destaque para a primeira mulher locutora na história, Wanda Gonçalves. Bom, Vandinha, é um prazer te receber aqui, tá? Para essa conversa fiada e saber que você já tem um lugar na história de Montes Claros, como primeira mulher a trabalhar em rádio, né? Eu queria saber, Wanda, inicialmente, como é que foi que você aproximou do rádio e que tipos de preconceito você enfrentou naquela época? Realmente era uma época assim, as pessoas que vão à frente, que insistem, que correm muito, e eu sempre quis fazer rádio. Tinha um cursinho de jornalismo, de rádio. Uma época eu fui em São Paulo, morei em São Paulo, morei em Belo Horizonte. Sempre que eu estava procurando fazer alguma coisa na área de rádio, porque eu queria fazer alguma coisa na área de rádio. E vindo para Montes Claros, eu procurei a rádio. Elias Silva já era o diretor da rádio. Que ano foi esse? Foi em 1979. E insisti, pedi a ele que eu queria um estágio na rádio, na área de jornalismo, na redação. E na época ele ficou assim, você me procura depois, mas como eu insisti, fui atrás, ele achou que seria um bom desafio para mim e para a própria rádio, porque na época a redação tinham 7 homens que trabalhavam na redação e eu fui para a redação. Aí comecei como estagiária, exatamente em junho de 79. Aí fiquei por 3 meses, em seguida ele me contratou. E eu me lembro que, como funcionária já da rádio, uma das primeiras matérias em que eu fiz foi em Pirapora, numa visita do então ministro do Interior, Mário Andreasa. E naquela época a gente fazia transmissões através de telefone. Você não tinha como, a Telemig na época ainda não instalava para a gente essas linhas de transmissão direta, como posteriormente já passou a fazer. Então, eu consegui levar o ministro do Interior, Mário Andreasa, até o telefone, que era o único telefone que tinha, e consegui fazer com ele uma entrevista por telefone, ao vivo, na rádio. Aí, assim, inclusive emocionante me lembrar disso. E eu me lembro que foi o primeiro parabéns que eu ganhei do meu chefe. Que chique! Em Pirapora. Em Pirapora. Foi então, essa para os padrões da época, realmente já foi sua primeira ousadia. Era um furo de reportagem. Né, que ótimo. Quantas rádios tinha em Montes Claros nessa época? Nessa época só tinha a Rádio Sociedade. Só a Rádio Sociedade? Só a Rádio Sociedade. E que tipo de programação que a Rádio Sociedade fazia? Sempre foi muito interativa com a comunidade, em contribuição, em trabalhos sociais. Todos os programas, a começar pela manhã, às 5 da manhã, que já Zé Vicente e sua gente já fazia o programa. Então, era aquele programa que sempre teve aquela prestação de serviço, participação de ouvinte mandando recado, pessoal de roça, porque era muito difícil para você comunicar, né? Até para marcar uma consulta médica, uma coisa assim, em Montes Claros, na cidade. Então, essas pequenas localidades, todas utilizavam o rádio para isso. Mandavam um recado pedindo para comprar um remédio, um medicamento, para marcar uma consulta. E a rádio era unanimidade na cidade, sabe? Com certeza, a classe de A, B, A, C, todo mundo sempre ouvia a rádio. Então, era totalmente unanimidade. Você trabalhou lá de 89... De 79 até 93. 93. 17 anos. 17 anos. E nesses 17 anos, Wanda, quais os programas que você desenvolveu lá? Qual foi sua atuação? Olha, eu entrei para a redação, era muito difícil naquela época, porque você não tinha internet, telefone era congestionado, era muito complicado. E eu chegava de manhã na redação, você tinha que ligar em todos os lugares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro,
Delegacias a gente tinha que ir, porque nem sempre o delegado podia atender a gente por telefone para passar esse tipo de informação. Então a gente tinha que... Os que a gente conseguia por telefone, eu chegava pela manhã e ligava em todas as entidades. Sociedade Rural, Associação Comercial, para saber o que ia acontecer, o que tinha de novidade, se tinha alguma notícia, e se tinha, a gente ia ligar para outra fonte confirmando, entendeu? Então, sempre ouvindo os dois lados, que foi o que meu professor ensinou para a gente, que era sempre ouvir os dois lados e sempre apurar uma notícia para que a gente tivesse segurança ao passá-la e a veracidade da mesma. Ô, Wanda, e o que você acha que foi assim, a marca da ZYD7, que foi uma rádio que marcou muito, que tem uma importância muito grande como veículo de comunicação? O que você acha que foi a grande marca da ZYD7 durante o período que ela atuou em Montes Claros? Eu acho que além dessa prestação de serviço social, existia, por exemplo, naquela época também, a cobertura das eleições, que eu acho que marcou muito. E não tinha como, porque você na época apurava voto a voto, né? E hoje não, já tudo eletrônico, né? Tudo. Mas naquela época era uma apuração voto a voto. Às vezes a gente ficava 15 dias, 2 semanas apurando uma eleição em Montes Claros. Então era assim, era uma loucura. A audiência era 100% mesmo da rádio na apuração das eleições. Porque todo mundo acreditava, né? Sabia que o que estava sendo divulgado era verdade, era veracidade mesmo. Sei. Wanda, quem eram seus colegas nessa época? E muita gente, a gente conhece até só de ouvir falar. Por exemplo, eu já vi falar demais de Félix Richard e eu não me lembro de tê-lo conhecido. Mas, assim, são pessoas que faziam parte do dia a dia da gente, que assistia, que ouvia a rádio, né? Então, eu queria saber quem eram essas pessoas, se você tem notícia delas, o que elas andam fazendo atualmente? Olha, quando eu entrei para a rádio, para a redação, na redação tinha Reis, que o pessoal chamava de Reizinho, que ele, além da rádio, ele escrevia também nos jornais, né, no jornal de Montes Claros. Benedito Said já estava lá também. Luiz Tadeu Leite já estava, ele já tinha o programa Boca no Trombone, já começava ali a dar os seus primeiros passos políticos, né? Tinha Hertz Ferreira, que era o redator, chefe da redação. Procópio Ferreira, que na época também trabalhava para a Sudene, o escritório da Sudene, mas também estava na redação com a gente. O Elton Santos e Sebastião Soares. Então, éramos assim uma quantidade realmente razoável de jornalistas já lá na redação. E tinha os locutores, que na época era Eduardo Lima, que tinha um programa à tarde, mas que já estava começando a trilhar já para ir para Belo Horizonte. Nardel trabalhava também na rádio já. Tinha de locutores Batista Caldeira, né, que é um ícone do rádio, né, até 93. Todo esse pessoal até 93 esteve na rádio. Gelson Dias. O Birajara Toledo, O Birajara, né? já não atuava mais na rádio, na Rádio Sociedade, mas eu cheguei a participar, inclusive, de programa de auditório de Birajara, que tinha um programa que chamava Titio Bira, né, que era transmitido. Mas o Gelson estava, inclusive, o Gelson continua até hoje, né, no rádio. Mas era uma infinidade de locutor, o próprio Félix Richard, que também só saiu em 93, entendeu? Ô, Wanda, e trabalhar com Elias foi uma escola realmente? Como é que era trabalhar com ele? Nossa, Elias é uma pessoa, assim, fantástica, com certeza foi quem nos ensinou tudo que a gente sabe de rádio, não só a mim, como todos aqueles funcionários, desde que ele veio, que ele implantou uma nova sistemática, uma nova dinâmica na rádio. A rádio cresceu, só cresceu, né? A credibilidade aumentou, os serviços prestados à comunidade. Então, assim, tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Inclusive, assim, a se conter um pouco, né? Naquele afoito que a gente sempre foi, aquele avan aquela ligeireza que a gente sempre quer fazer as coisas. Então, assim, ele comedidamente ensinou a gente muito, mas muito bem mesmo. A gente é muito agradecida a ele, porque não só a mim, mas eu tenho certeza que todos nós que passamos pela Rádio Sociedade, o que a gente sabe, a gente aprendeu com ele. Ô, Wanda, você falou aí das campanhas que a ZYD7 fazia, e eu assisti a algumas delas. Você poderia falar disso e qual a campanha que mais, assim, te impressionou? A gente fazia, além dessas campanhas para ajudar a comunidade, vacinação, uma série de coisas, tinha o Natal, sabe? Eu acho que era uma campanha assim que a rádio, a gente fazia no Darcy Ribeiro,
e doava muita coisa, era gêneros alimentícios, presente. Criança que nunca tinha recebido uma boneca, criança que nunca conhecia um carrinho, nunca tinha recebido. Então, Elias fazia isso e com muito prazer, sabe? Todos os funcionários participavam. O comércio de Montes Claros, os empresários sempre contribuíram e sempre participaram e com muito prazer. Todos eles, eu tenho certeza que muitos estão aí ainda e que podem testemunhar isso, porque era muito gratificante esse trabalho. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.